Mais que a derrota para o Grêmio, um time remontado e vindo da Série B, a entrevista do Mano Menezes preocupa os colorados. O time do Renato melhorou acima do Internacional nos últimos dias? Será mesmo? Vamos falar sobre isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada. Olha, impressionante o que aconteceu na Arena neste domingo, finalzinho da noite, 2-1 pro Grêmio e muitas preocupações pro lado do Internacional, principalmente pela entrevista coletiva do Mano Menezes, que eu praticamente espero que seja muito mais um discurso externo do que para ser realmente o que ele pensa. Entre outras coisas, ele disse que o Grêmio melhorou nas últimas semanas e principalmente nos últimos 2 jogos. O Inter não faz diferença nenhuma a continuidade do trabalho e a manutenção do time titular e as coisas vão ficar cada vez mais preocupantes para o Internacional se não tomar um rumo aqui neste início de temporada. A competição agora afunila, obviamente o Grêmio dispara, faz o final na Arena, se houver ainda um Grenal, mas já garante a sua finalíssima na Arena, pelo menos todas as decisões na Arena, e o Internacional agora tem que ganhar do Esportivo para se manter tranquilo ou pelo menos fazer com que a derrota para o Grêmio seja um pouquinho menos dolorosa. Agora, uma questão, né? Pelo menos, vamos ver o pelo menos é que temos uma possibilidade agora de mudança na equipe contra o Esportivo. Eu quero te convidar para ficar até o final do vídeo, quero te convidar para a gente conversar sobre o que aconteceu, sobre a entrevista do Mano Menezes, principalmente, que eu fiquei bem preocupado, e algumas outras questõezinhas de bastidor. Também entrar lá em KTO.com, ontem perdi dinheiro, né? Obviamente botei na vitória do Inter, né? Perdi um dinheiro considerável na KTO, mas a gente sempre tem a possibilidade de ir lá, fazer o cadastro, usar o cupom Ernest e garantir 20% de free bet para botar uns pila no bolso e aí a gente tentar recuperar. Mas vamos lá. Gente, primeiro de tudo o seguinte, eu não considero que o Inter jogou acadelado, como muita gente veio falar comigo. Não considero. O fato de 2 volantes terem sido escalados não quer dizer que o Inter jogou acadelado. Eu acho que até tem uma certa coerência, e falei isso antes do jogo, antes mesmo, em diversos conteúdos. Tem 2 volantes para tu liberar justamente o Depena e o Alan Patrick. A grande questão é que ficou um buraco no meio, entre os volantes e os meias, porque o Depena desceu, muitas vezes fez uma linha de 3 volantes e aí tu tinha só o Alan Patrick lá no meio e aí era um absurdo, a bola não chegava, tinha que tocar de balão para frente, a bola chegava pelo alto, daí é óbvio que Kahneman e companhia limitada iam fazer as suas defesas ou iam fazer das suas, né, dentro de uma possibilidade cada vez mais fácil, né? A partir do momento que o zagueiro está de frente e o atacante está de costas, é óbvio que vai prevalecer o zagueiro. O Mano Menezes deu 2 broncas, tá? E aí eu acho que está correto. O Depena, que não jogou nada, o Depena não jogou nada nesse jogo, e o Depena, eu falo várias vezes aqui, né? Daqui a pouco vai chegar nele esse conteúdo aqui, e ele vai ficar brabo, só que é o seguinte, eu já falei várias vezes aqui que ele é o motor do meio-campo do Inter. Quando o Depena vai bem, o meio-campo do Inter vai bem. Ele tem que fazer a ligação entre os volantes e o ataque, ou entre os volantes e o meia, ou os meias quando o Maurício joga. Então, assim, começa por aí. Quando o Mano bota esses 2 volantes, ele já muda a característica do time. Então ele jogaria praticamente num 2-2-2. Se ele for botar aqui o Wanderson e o Pedro Henrique eram atacantes mesmo, né? O Wanderson, na verdade, jogou bem para trás e aberto do lado esquerdo, muito do lado da lateral, e aí ficou também uma barbada. O Inter não soube explorar as costas do Reinaldo, as costas do João, não soube fazer valer principalmente as avenidas que o Grêmio impõe e bota aos seus adversários quando os 2 laterais avançam. E teve uma questão também importantíssima, né? Quando o Carbajo entrou no lugar do Vijaçante, bom, daí mudou o jogo total, porque daí o Grêmio teve domínio de saída de bola. E aí, meu amigo, daí foi o boi com as cordas, daí o Internacional praticamente não existiu no meio-campo. E o jogo se ganha no meio-campo, a partir daí já era. Bom, mas assim, o que eu quero dizer para vocês? Tem uma coisa que a gente não pode esquecer nessa questão aí de ganhar a bola pelo ar.
pelo alto, tá? Tem 2 pontos. O primeiro é esse que eu já falei, né? Fica muito mais fácil pro zagueiro. Segundo, uma questão também que o Mano Menezes deu uma porrada também no Pedro Henrique. No Pedro Henrique também. Ele fala do Depena, que o Depena jogou praticamente o jogo todo livre, o Grêmio deu o campo pro Depena e o Depena não fez nada. E o Pedro Henrique, muito pelo contrário, o Pedro Henrique tentava, se jogava ou fazia a parede para cair, tentar marcar uma falta, cavar uma falta, e ele foi duramente criticado também na hora da coletiva. Só que agora nós temos que criticar o Mano Menezes. Porque é o seguinte, o que acontece? A partir do momento que tu puxa o Depena para a linha de 3 volantes e não bota ele como um centro médio, tu acabou o teu meio campo. E aí, a culpa pode ser do Depena, que não soube se desmembrar, não soube se desvencilhar do campo, tranquilo, perfeito, pode ser. Mas é muito culpa do treinador, muito culpa do treinador, de não ter, no mínimo, mudado o jogo naquele momento, né? Mudado o posicionamento do Depena, mudado o posicionamento até mesmo do Johnny, porque quando o Maurício entra, por exemplo, as coisas melhoram. Porque daí a gente teve Volúpia novamente no meio campo. A gente teve jogada pela direita com o Bustos. E aí o Inter até deu uma crescida no jogo. Se for pegar mais basicamente, em termos dos 90 minutos, o Inter jogou 20, 25 no máximo. Bem. E olha lá se dá para dizer bem. Tá? Só que a entrevista do Mano Menezes, ela preocupa. Porque assim, a entrevista do Mano Menezes diz o seguinte. Não faz diferença repetir a equipe ou manter a base da equipe de uma temporada para outra. Cada ano é diferente. Olha, eu posso até concordar, mano, em alguns aspectos, mas é inegável que o Inter tinha mais conjunto, mais grupo, mais individualidades, um treinador mantido, um trabalho mantido, olha, e um orgulho de bater no peito, de dizendo que era vice-campeão brasileiro. Então, onde está o time vice-campeão brasileiro? O que aconteceu com o comando do vestiário? O que aconteceu com o comando do vestiário? E aqui dá para botar até a direção nessa parada junto. Né? Mas é porque mandamos embora o Tyson, o Edenilson, o David. Não, isso aí não. Isso aí é só uma qualificação de banco. Na verdade, eu estou falando do time titular. O time titular é basicamente o mesmo. O jeito de jogar é basicamente o mesmo. E o Mano mesmo disse isso. Então não faz muita diferença dizer assim, de um ano para o outro muda. Muda sim. De uma forma, enquanto a gente tinha um dos principais anos, ou pelo menos a perspectiva de um dos principais anos dos últimos tempos, ser posto pela janela. Ser jogado pela janela, porque hoje tu não... Qual a perspectiva que o Colorado tem hoje? Começa que todo mundo não acredita que vai ganhar o Campeonato Gaúcho agora. E antes, mesmo sem os reforços, porque estava todo mundo preocupado com o reforço para Libertadores, mesmo sem os reforços, todo mundo tinha a convicção que era possível ganhar o Campeonato Gaúcho. Agora não. Agora a gente consegue ver um Renato, por exemplo, com um time remontado, com um time oriundo de Série B, com um time que mal se conhece, ganhar do Inter com uma propriedade absurda, como muito não se vê. Então, alguma coisa está errada nessa questão de manutenção de trabalho e de time titular. E a segunda questão que aí me preocupa demais, mas demais, tá? É o Mano dizer que o time do Renato evoluiu mais que o Grêmio nas últimas semanas. Porque olha só um pouquinho. Então tem, mais uma vez, problema de treinador e problema de comando. Problema de comando, e aí a gente pode botar na comissão técnica ou até mesmo dentro do departamento de futebol. Como é que um time que vem pronto de vitórias expressivas em cima de Atlético Mineiro, em cima de Flamengo, em cima de Palmeiras, como é que esse time que vem com essas vitórias expressivas consegue olhar o seu rival que vem de uma Série B, que vem de problemas acachapantes de um 2022, ser melhor em 2 semanas? Só um pouquinho. Tem algo errado. Então, o trabalho está errado. Então, isso que tem que o Inter pegar e agora botar na cabeça, lamber as feridas. Tem treino hoje à tarde, estarei lá no CT. Vamos ver como é que vai estar o clima, principalmente, né? O que dá para trazer de lá, principalmente. Tá? E aí o Inter tem que lamber as suas feridas para trocar agora contra o Esportivo. No mínimo, uma vitória um pouco mais empolgante, e talvez até mesmo que faça com que o torcedor diga, opa, foi um acidente de percurso, ainda dá, tá? Porque senão a coisa vai ficar bem complicada. A tendência, Ipiranga. Ipiranga é um time bem montado. Pode ter problemas contra o Ipiranga na semifinal, e aí, meu amigo, começar uma Libertadores tendo problemas em gauchão, daí é simplesmente de pegar e chorar no cantinho, né? Vamos falar sério.
Um forte abraço para todo mundo. Se tu chegou até aqui, eu vou te pedir mais uma vez. Te inscreve no canal, ativa a notificação e vamos junto, porque tem muito sempre conteúdo aqui do Internacional, beleza? Um forte abraço. Tchau.